Sou a Dilza Sakashita, consteladora familiar. E hoje eu vou falar sobre o aborto. Quero trazer uma reflexão para vocês. Quem me sugeriu este assunto foi a doutora Thalita Vieira. E eu achei muito interessante e vale, assim, lembrar de que ninguém aqui está fazendo nenhum tipo de julgamento, apenas trazendo uma reflexão e as experiências nossas dentro da constelação. E depois eu quero gravar um outro vídeo de um alinhamento que nós fizemos e apareceu o aborto evanescente. Eu acho que vai ser um assunto interessante para quem nunca ouviu falar, né? Então, gente, eu quero abordar esse assunto com muito respeito, tá? E eu digo que eu sinto muito mesmo, por todos aqueles abortos espontâneos, provocados, por todas as mães que se sujeitaram a fazer isso, ou que passaram por isso, por um aborto espontâneo, porque o aborto sempre traz consequências, né? Então, é com muito respeito que eu abordo esse assunto delicado, né? Na constelação, nós não nos posicionamos, gente, nem a favor, nem contra. Esse não é o papel do constelador. O papel do constelador é olhar para o sistema e colocar ordem nesse sistema, sem julgamento. Não estamos aqui para fazer nenhum tipo de julgamento. E eu vou falar baseado nas experiências que nós vivemos nas constelações e nas observações que o Bert e a Sophie Hellinger fizeram, né? Através dos livros deles, né, que eu tenho estudado. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem a pensar. Por que será que hoje em dia se adquire anticoncepcional com tanta facilidade? Tem distribuição gratuita de preservativos. E por que será que ainda se faz aborto? Não é verdade? Fica aí essa pergunta para você pensar e para você refletir sobre este assunto. E segundo o Bert e a Sophie Hellinger, um aborto, ele sempre deixa marca profunda na alma. E muitas vezes ele é justificado com algum tipo de julgamento, mas a alma não quer saber dessas justificativas e desses argumentos. Isso está no livro da Sophie, A Própria Felicidade. Ela tem 2 livros que ela escreveu, o volume 1 e volume 2, e que foi traduzido para o português. Um aborto, ele tem efeito drástico na relação do casal. E normalmente não é algo que se consiga superar. Ocorre uma tentativa de compensação por meio de algum sofrimento. E isso faz com que a pessoa, esse sofrimento posterior, faz com que a pessoa fique melhor diante do assunto, né? Tanto o aborto espontâneo quanto o provocado, ele deixa marcas nas pessoas, principalmente nas mulheres. Bert e Sophie diz assim: o problema do aborto é que a pessoa entra na ilusão de que se pode desfazer o que foi feito. Mas não é verdade, segundo eles. Nesse caso, a criança é tratada como uma coisa, na qual se pode dispor assim, à vontade, de qualquer forma. A criança, né, não é considerada como uma pessoa. E Sophie diz assim, que quando o aborto é feito, durante a gravidez já mais avançada, as mulheres sentem como se tivesse cometido um assassinato. E a Sophie e o Hellinger relatam que
ao longo, né, das constelações, de mais de 1000 constelações que eles fizeram, eles observaram que o aborto costuma ter consequências muito graves, assim, do que concordar em ter o filho. Ela fala assim que o aborto, ele traz consequências maiores do que se tivesse assumido, do que todos os problemas que um filho possa trazer, né? O nascimento de um filho possa trazer. Então, ela fala que, de acordo com as constelações que eles fizeram no Japão e em qualquer parte do mundo, vocês viram que ela fala que foram mais de 1000 constelações, que as mulheres vivenciam o aborto da mesma forma. O aborto é sentido pelas mulheres da mesma forma, com a mesma dor. Então, eu vou ilustrar aqui com a experiência minha, com a vivência, né? E com... Esse é um exemplo meu. E depois, na época, eu nem conhecia a constelação, nem a visão sistêmica, né? E com algumas vivências da constelação. Então, o meu primeiro filho foi um aborto espontâneo. Eu já estava de quase 3 meses. E houve toda a tentativa para que ele não viesse, para segurar ele. Mas não teve jeito, ele veio. Naquela época, eu lembro que eu sofri muito. E eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. E nem o conhecimento que eu tenho hoje. E qual era o pensamento da época? O que eu tinha aprendido dentro do meu sistema? Eu perdi um filho. Gente, perder é excluir. Todo aborto, na visão sistêmica, é exclusão. É como se não fizesse parte do sistema. Você não inclui como sendo um filho teu. E quando eu fiz a DI, abordagem direta do inconsciente, que é um tipo de terapia que olha no seu inconsciente, numa das sessões, na hora de fechar a sessão, eu vi uma criança na minha frente. E eu falei para a psicóloga que eu estava vendo uma criança. Ela falou assim, pergunta quem é. E quando eu fiz a pergunta, me veio o aborto. Daí eu comuniquei a ela e ela fez a integração dele do jeito que ela sabia, dentro da abordagem que ela trabalhava, né? Então, para vocês verem como fica marca nesse inconsciente. E o que eu já observei nas terapias e nas constelações, que quem faz um aborto carrega culpa e muitas vezes tem dificuldades para engravidar depois. Se ocorrer um aborto, é necessário que os pais tomem consciência, isso dentro da visão sistêmica, e olhem para o abortado e façam o acolhimento e dê um lugar para esse abortado no coração e dentro do sistema familiar. Assim, alinhe o teu sistema. E o primeiro filho, que era considerado o primeiro, se foi o primeiro aborto, como no meu caso, foi o primeiro filho, que foi o primeiro aborto. Então, o segundo filho, né, é colocado como segundo filho. Antes dessa visão, a gente contava só os filhos vivos. E não, a partir de agora a gente conta os filhos, incluindo os abortos. Eu tive 3 filhos, né? E eu quero citar o exemplo de um rapaz que veio constelar sobre relacionamento dele, relacionamento atual. E na hora da constelação, o campo não abriu para aquilo que ele queria ver, para os relacionamentos atuais. Abriu para ele olhar os relacionamentos para com os filhos dele, para os abortos que sua ex-mulher havia tido. E foi muito interessante. Numa outra oportunidade, ele veio fazer uma outra constelação. Mas naquela constelação, gente, ele acolheu os 5 filhos dele que tinham sido abortados.
pela primeira esposa, né? E daí foi muito interessante. Depois ele disse assim para mim: hoje eu sou feliz porque eu sei que eu fui pai de 5 filhos. Eu tenho 5 filhos no céu. Então, não é lindo você incluir, você trazer para o teu coração? Isso, gente, é incluir. Porque hoje ele pensa nesses filhos com carinho. Ele deu um lugar a esses filhos no coração dele. Ele acolheu esses filhos. Então, antes da gente ter essa visão sistêmica, era qualquer coisa. Ah, foi um aborto. Ah, perdi, né? Então, graças, nossa, à constelação e à visão sistêmica, nós estamos podendo acolher e dar um lugar, um espaço, né? E os outros filhos, quando você acolhe um aborto, os outros filhos se encaixam no lugar certo. E com certeza o sistema fica muito mais leve. E daí, numa outra constelação, apareceu um aborto perto de uma pessoa que estava constelando. E eu perguntei se ela havia tido um aborto. Gente, aparece assim, na representante, tá? E ela disse assim: eu não, mas minha filha, quando era adolescente, eu concordei, eu consenti que ela abortasse. Então, vocês veem que o sistema cobra, né? O sistema quer ser visto. E o Bert e a Sophie, eles falam assim, que até os profissionais que fazem o aborto ficam sujeitos aos seus efeitos. E no seu livro, né, A Própria Felicidade, a Sophie comenta que eles fizeram uma constelação com um médico que havia realizado muitos abortos em um hospital. E os representantes dos filhos do médico, né, foram em direção aos representantes das crianças abortadas. Então, olha que interessante. Gente, a constelação é incrível, ela não mente. Outro exemplo de uma constelação individual com um adolescente que eu fiz, né? No final da constelação, o representante, o bonequinho do adolescente, ele foi perto de um irmãozinho que tinha sido abortado. Esse adolescente nem sabia da existência desse irmãozinho, mas eu sabia e eu entendi e eu fiz o acolhimento, né? E eu acredito que a energia dessa família mudou. Então, gente, fica aí uma reflexão, porque me parece que estamos numa época em que precisamos refletir muito essa questão. E eu deixo aqui uma pergunta. Será que a questão é abortar ou não abortar? Ou será que a questão é despertar a nossa consciência? Então, fica aí para a gente pensar um pouquinho, refletir, né? Gente, sem julgar ninguém. E aquelas pessoas que se sentem culpa de alguma forma em relação a esse assunto, se liberte dessa culpa. Você não tinha a consciência que talvez você tenha hoje. Entende? Então, eu agradeço muito a doutora Thalita pela sugestão. Me parece que veio numa boa hora, né? Gratidão a todos, paz e luz no coração de cada um e luz para todos os abortados também. Gratidão.